Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 105, inciso 3º. Estamos tratando da competência recursal do Superior Tribunal de Justiça. O texto diz o seguinte: compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3º, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, a linha B, julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal, e a linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Importante nós iniciarmos e lembrarmos sobre a competência do STJ, que se divide em originária e recursal. A originária, no artigo 105, inciso 1º, nós já estudamos. A recursal se subdivide em ordinária, artigo 105, inciso 2º, aula também disponível, e a especial, artigo 105, inciso 3º, tema deste vídeo. E ela é muito similar à competência do STF, que nós já aprendemos no artigo 102, sendo que no STF nós temos o recurso extraordinário, a competência recursal extraordinária. Aula também disponível para você. Pois bem, o texto inicia no seu inciso 3º dizendo: compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial. Professor, por que esse recurso tem esse nome? Ele realmente é especial? Sim, é especial, porque ele será utilizado para apenas algumas situações específicas. E para que fique bem claro, vamos trazer um posicionamento doutrinário de Rodolfo de Camargo Mancuso. Ele destaca que um dos motivos por que se tem os recursos extraordinário e especial como pertencentes à classe dos excepcionais, reside em que o espectro de sua cognição não é amplo e ilimitado, como nos recursos comuns, maxime a apelação, mas, ao invés, é restrito aos lindes da matéria jurídica. Assim, eles não se prestam para o reexame de matéria de fato, presumindo-se ter esta sido dirimida pelas instâncias ordinárias, quando precederam a subsunção do fato à norma de regência. Se ainda nesse ponto fossem cabíveis o extraordinário e o especial, teríamos o STF e o STJ convertidos em novas instâncias ordinárias e teríamos despojado aqueles recursos de sua característica de excepcionalidade, vocacionados que são a preservação do império do direito federal, constitucional ou comum. Perfeito? Muito bem explicado pelo professor Rodolfo de Camargo Mancuso. O recurso especial, ele basicamente vem para trazer a uniformização da jurisprudência. Nós vamos ver isso muito claro na linha C. Lembrando que o Superior Tribunal de Justiça ele vem com a Constituição de 88. Ele passa a ser o guardião da lei federal, enquanto o STF, a nossa Corte Constitucional, o guardião da nossa Constituição. Essa definição é importante porque na hora da prova do concurso, entender isso pode te favorecer muito na hora de resolver as questões. Pois bem, e o termo causa? Julgar em recurso especial as causas decididas. As causas decididas. E eu trouxe uma jurisprudência que vai definir muito bem isso. Vejamos, o termo causa, empregado no artigo 105, inciso 3º da Constituição, compreende qualquer questão federal resolvida em única ou última instante, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, ainda que mediante decisão interlocutória. O termo causa abrange qualquer questão federal resolvida, qualquer questão federal decidida e em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do DF e territórios. Neste ponto, é importante você identificar sobre a decisão de qual tribunal é cabível o recurso especial. E nós voltamos para o nosso quadro. O texto é bem claro, da decisão em única instância dos tribunais de justiça ou em última instância,
quando a causa, por exemplo, teve início nos juízes estaduais, ou a decisão em única instância dos TRFs, ou funcionando ele como instância recursal, como última instância. Pode caber recurso especial para o STJ. Isso aqui é importante para a sua prova também, tá? Lembre-se dos TJs e dos TRFs, mas somente quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. A decisão de um Tribunal de Justiça ou de um TRF contrariou o tratado, ou contrariou uma lei federal, ou negou-lhes a vigência. Cabe recurso especial para o STJ. Lembre-se, decisão que contraria tratado, decisão que contraria a lei federal, decisão que lhes nega a vigência. Perfeito? E você vai lembrar que esse tratado não pode ser aquele do parágrafo 5º, inciso 3º, que nós já estudamos. Tratados internacionais sobre direitos humanos recebidos com força de emenda constitucional, porque eles serão equivalentes à Constituição, mas preste atenção, porque não é só essa a particularidade. Pode vir uma pegadinha de prova nesse sentido. Fique atento, mas também ao artigo 102, inciso 3º, a linha B, e vai ser hipótese de recurso extraordinário quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Declarar a inconstitucionalidade. Você vai ver que a linha A vai dizer contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, enquanto lá no recurso extraordinário é a declaração de inconstitucionalidade que vai ser hipótese de cabimento do recurso extraordinário, tá? De tratado ou lei federal. Perfeito? Anotou isso? A linha B, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Já explicamos isso quando tratamos do artigo 102, inciso 3º, a linha D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal, competência do STF em recurso extraordinário. Isso porque a emenda 45 de 2004 transferiu esta competência de volta para o STF. Ficou para o STJ somente o ato de governo local, julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal. Não envolve a Constituição. É claro que quando a gente trata da competência do STF em recurso extraordinário, a linha D pode nos induzir a pensar que é uma competência do STJ, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. E por isso eu trouxe aqui uma informação importante. A emenda 45 transferiu do STF para o STJ a competência para a homologação de sentença estrangeira e a concessão de autorização exequatur, ou exequatur, para quem preferir, para cumprimento de carta rogatória. Nós já estudamos, expedida por autoridade judiciária estrangeira. Por outro lado, o STF passou a ter competência para julgar recurso extraordinário contra decisões que julgarem válida lei local contestada em face de lei federal. Válida lei local contestada em face de lei federal, a mudança se deveu porque, em tal hipótese, há conflito de constitucionalidade, pois a competência legislativa federal está fixada na Constituição. Esse aqui é o motivo de ter havido a transferência, tá? Grave aí no seu material. Permaneceu, no entanto, com o STJ, a competência para julgar recurso especial contra a decisão que julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, por se tratar de questão de natureza legal e não constitucional. Está aí o motivo para você. Professor, onde eu acho essa informação? No próprio site do STF você tem essa informação. Fique ligado em fazer a correlação entre recurso extraordinário e recurso especial. Há muita particularidade, tá? E é importante você destacá-las para fazer uma boa prova, um bom concurso. Na linha C, nós temos, quando a decisão recorrida der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Aqui nós estamos destacando que o motivo da existência do Superior Tribunal de Justiça é uniformizar a jurisprudência. E eu separei um texto muito interessante que vai nos elucidar muito bem essa temática. Ministro Luiz Fux, com o escopo de uniformizar o direito federal,
A Constituição autoriza o recurso especial quando a decisão recorrida diverge de outra proferida pelos tribunais do país ou pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, adjuntando-se pressupostos constitucionais e requisitos de admissibilidade. Pode-se concluir que o cabimento do recurso especial, nesse caso, é resultado da decisão gravosa que optou por uma das interpretações divergentes do direito federal, e o recorrente pleiteia exatamente nessa hipótese a prevalência da jurisprudência predominante que lhe é mais favorável, mas, para esse fim, cumpre-lhe preliminarmente demonstrar a divergência de entendimento quanto ao mesmo direito legislado por diferentes tribunais de outras unidades da Federação. Ficou fácil de entender após a leitura, não é verdade? Então, nós temos o STJ e ele busca uniformizar a jurisprudência dos tribunais pátrios, é uma das suas principais finalidades. Por isso, existe a figura do recurso especial, com base no dissídio jurisprudencial, artigo 105, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal. O STJ deveria exigir, basicamente, para a comprovação da divergência jurisprudencial, isso nós vamos aprender lá no Código de Processo Civil, no regimento interno do STJ, o que? A transcrição dos arestos confrontados com o devido cotejo analítico e também a demonstração da semelhança fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, com a respectiva divergência jurídica comprovada. Tem que estar bem comprovada a divergência jurisprudencial, tá? E para fechar a nossa videoaula, duas súmulas importantes. Há muitas outras, tá? E essas súmulas não são do STF, como nós costumamos trazer nos nossos vídeos. Essas súmulas são do STJ. São súmulas importantes para agregar ao seu material e te ajudar nas resoluções de questões de prova. Lembrando que há muitas outras e você deve estudar sim quando estudar matéria pertinente ao STJ. Mas essas duas realmente elucidam bastante essa temática. Veja a súmula 7 do STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Veja que o recurso ele é especial. As suas hipóteses de cabimento, nós vimos a linha A, B e C. Falou em reexame de prova, não há espaço para o recurso especial. E a súmula 13, que vai falar a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Julgados do mesmo tribunal. Pois bem, se debruce sobre o tema, há muitos outros detalhes, mas não é o foco desse nosso estudo. O nosso estudo ele vem trazendo a Constituição ponto a ponto, destacando situações que podem te ajudar para resolver as questões de direito constitucional. Na próxima aula, ainda sobre a competência recursal do STJ, trataremos do artigo 105, parágrafo único. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.